Boa tarde, gente. Então, continuando aí nossas aulas, a gente entrou então em balanço de massa com reações químicas, né? E na última aula a gente fez um resumo, que foi um resumo sobre a estequiometria, né? Sobre as relações estequiométricas ou razões estequiométricas. A gente viu esse exemplo aqui do dióxido de enxofre. Eu vou continuar trabalhando com esse exemplo com vocês, tá? Então, a gente encontrou essas relações estequiométricas dadas pelo próprio balanceamento da reação, certo? E com base nessas relações estequiométricas, a gente viu que tem uma possibilidade de fazer diversos cálculos, né? Dessas relações aqui molares, a gente pode tirar as reações em massa, retirando então utilizando a massa molar, certo? E com essas relações de massa, a gente pode fazer inúmeros cálculos, igual aquele do exemplo que eu passei para vocês, certo? Mas tem uma questão muito importante, que é a questão da possibilidade dessas relações estequiométricas elas estarem, como que eu digo, elas não estarem na proporção da própria reação. Nessa reação que a gente viu, a proporção é 2 moléculas de dióxido de enxofre para uma molécula do gás oxigênio, formando 2 moléculas do trióxido de enxofre, né? Então, essa relação aqui é a da reação, certo? A relação estequiométrica. Se a gente tiver alguma relação um pouco diferente, pode faltar um dos reagentes, pode sobrar outro. Então, isso aqui é aquela questão dos reagentes limitantes e reagente em excesso, que é muito importante a gente relembrar para ser utilizado, então, nos balanços de massa com reação química, certo? Então, olha só esse exemplo aqui. Se eu tenho 200 mols de dióxido de enxofre reagindo com 100 mols de oxigênio, ora, a reação é 2 para 1, a reação é completa. Então, como que você estruturaria um cálculo desse tipo, né? Para você verificar, é lógico que esse aqui deu para fazer de cabeça, né? Mas como que você estruturaria? Você colocaria um como referência, vou colocar o dióxido de enxofre como referência. Então, ficaria assim, ó, 2 mols do SO2, essa é a relação estequiométrica, não é? Está para 1 mol de oxigênio. No caso, eu tenho 200 mols. Então, eu tomei ele como referência para mim comparar esse valor aqui. Ó. Esse valor é o valor referência, esse é o valor que eu vou comparar, certo? É dessa forma que vocês estão acostumados a fazer esse tipo de cálculo, certo? Então, 200 mols de SO2 está para X. Esse valor de X aí dá 200 dividido por 2, que vai ser X é igual a 100 mols. Aí a pergunta é, eu tenho 100 mols? Se eu tenho os 100 mols, quer dizer que a reação não tem excesso e não tem limitante. Lembraram disso? Então, a reação vai ser uma reação completa, por isso que eu coloquei aqui reação completa. Esse aqui, então, é o primeiro exemplo, né? No segundo exemplo, ele fala assim, ó, e se eu colocar 100 mols de dióxido de enxofre para reagir com 100 mols de oxigênio? De novo, eu vou pegar esse valor aqui como referência, certo? E o valor que eu vou comparar é esse valor aqui, que é o 100 mols. Então, imagine que eu desconheço esse primeiro exemplo, isso aqui é uma nova situação, porque eu posso utilizar essa para saber, né? Então, imagine que isso aqui a gente não fez, a gente está estudando só esse segundo exemplo. De novo, a relação estequiométrica dessa reação me fala que a proporção dela é 2 mols de SO2 para 1 mol de O2. Dióxido de enxofre para 1 mol de oxigênio. A minha referência que eu vou utilizar é a quantidade do SO2 e vou comparar com a quantidade, então, de oxigênio. Então, quanto que ele tem aqui para reagir? A gente fala que a gente tem 100 mols, nesse caso, né? 100 mols do dióxido de enxofre. Isso está para X. Fazendo esse cálculo, a gente vai ver que vai dar 100 vezes 1 igual a 2x. Então, vai ser x é igual a 100 dividido por 2, que é 50 mols de oxigênio.
certo? 50 mols de oxigênio. Aí a pergunta é, eu tenho 50 mols de oxigênio? Tenho. Eu tenho até a mais, eu tenho 100. Então, esse dado que eu tô, essa resposta que a pergunta gerou, se a resposta for positiva, tenho, igual aqui, ó, tenho, ponto final, a reação é completa. Tenho a mais do que eu preciso. Esse tenho a mais significa que o oxigênio está em excesso. Então, o oxigênio está em excesso. Você tem mais oxigênio do que você precisa, certo? Para reagir com os 100 mols, quanto que precisa de oxigênio? Só 50. Tem 100, esses outros 50 vai ficar em excesso. Então aqui a reação, a gente coloca que todo o SO2 é consumido primeiro. Se todo o SO2 é consumido primeiro, então o SO2 a gente chama ele de reagente limitante, né? Se um está em excesso, o outro limita a reação porque ele consome primeiro, ele deixou a reação limitada à sua quantidade. O SO2 é o limitante, certo? Essa é uma forma de trabalhar essa questão, então, do reagente limitante e o reagente em excesso através de uma regrinha de 3. E agora eu vou trazer uma informação nova para vocês de como que vocês fazem essa comparação. Então, na última aula a gente viu as relações estequiométricas, certo? E a relação estequiométrica dessa reação, então eu vou chamar aqui, ó, razão estequiométrica. A razão estequiométrica dessa reação é o quê? 2 mols de SO2 para 1 mol de O2. Essa é a relação. Certo? Se você pegar 2 dividido por 1, dá 2, né? Então, a razão estequiométrica em termos quantitativos, o valor dela é 2. 2 dividido por 1, 2. Certo? Significa o seguinte, essa razão estequiométrica significa qual que é a proporção que a reação ocorre. Então, nesse caso, a reação ocorre nessa proporção de 2 mols de oxigênio para 1 mol de oxigênio. Essa é a relação que a reação ocorre. Agora, a relação que você vai fazer a reação, ela pode ser muito diferente. E essa razão a gente chama de razão de alimentação, certo? Então, vou chamar aqui de razão de alimentação. Para o primeiro exemplo, a razão de alimentação é a seguinte, ó. Ele coloca 200 mols de SO2, certo? E coloca 100 mols de oxigênio. Quanto que dá esse valor? 200 dividido por 100 não dá 2? Então, a razão de alimentação ela é igual à razão estequiométrica. Essa reação não tem excesso e não tem limitante, certo? Então, não tem excesso. Essa é a primeira possibilidade. Por quê? Porque a razão de alimentação está seguindo a estequiometria da reação. Basicamente é isso, né? Vamos ver o segundo exemplo? No segundo exemplo, a gente tem que a razão de alimentação no segundo exemplo é 100 mols de SO2, 100 mols de SO2, reagindo com 100 mols de O2. 100 dividido por 100, vocês vão concordar que dá 1. E aí, gente, a dica aqui é o seguinte, a nossa referência vai ser o numerador, tá? Quem está em cima aqui na divisão. Então, o SO2 que é a nossa referência. Então, nesse caso aqui, a gente vai tomar como base o SO2, certo? Ele é a referência. A referência fala o seguinte, que 2 mols de SO2 reage com 1 mol de oxigênio. Só que, presta atenção nisso, ó. Só que, na alimentação, a gente tem 1 mol de SO2 para 1 mol de oxigênio. Vocês não concordam comigo que a razão
estequiométrica está maior do que a razão de alimentação, certo? Olha aqui, ó, razão estequiométrica fala que 2 mols de SO2 reage com 1 mol de oxigênio. Na alimentação não tá para 2 para 1, tá 1 para 1. Então, na alimentação, vocês há de concordar comigo que você tem menos oxigênio, menos SO2 do que você necessitaria para a reação acontecer de forma completa. Então, na razão estequiométrica, a gente tem assim, ó, 2 para 1. Na razão, que é 2, né? Na razão de alimentação, tem 1 para 1. Então, olha aqui, o numerador, que é a minha referência, que é a quantidade de SO2, ela está menor do que deveria. Não teria que estar 2 para a reação ser completa? Então, toda vez que você tem esse cenário, a gente fala que o SO2, que é o numerador, ele é o limitante. Certo? Então, com base nisso, eu falo que ele é o limitante, com base nessa comparação de razões, porque eu não preciso perder o tempo montando regrinha de 3, e vocês vão ver que esse método aqui para a gente vai ser bem mais eficaz, né? A regra de 3 a gente tem que interpretar, certo? E fazendo essa interpretação, a gente corre o risco de interpretar valores errados, né? Então, comparando as razões, vai ser uma comparação mais segura para a gente identificar quem que é o reagente limitante e quem que é o reagente em excesso. Vou pegar aqui um outro exemplo para vocês, tá? Agora, imagine o seguinte, que é o exemplo 3. Vou colocar aqui bem apertado aqui, ó. 300 mols de SO2 reagindo com 100 mols de oxigênio. Nesse cenário, nesse novo cenário de alimentação, qual que é a razão de alimentação? A razão de alimentação será 300 mols de SO2 reagindo com 100 mol de oxigênio. 300 dividido por 100, a razão de alimentação deu 3. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que na razão estequiométrica, a razão estequiométrica, sendo 2, ela fala 2 mols de dióxido de enxofre para cada 1 mol de oxigênio. E você está alimentando uma razão maior, certo? Uma razão de alimentação maior do que a razão estequiométrica indica que você está com esse reagente referência seu em quantidade além do que é a necessária. Quando você tiver esse cenário, então, que vai mudar esse sinal, que é esse cenário do terceiro exemplo, você tem que a razão estequiométrica é menor do que a razão de alimentação. Nesse cenário aqui, ó, que é esse cenário 3, vou colocar aqui separado para vocês não confundir com isso aqui está complementando isso. Nesse cenário aqui em que a razão estequiométrica é menor do que a razão de alimentação, você tem que na sua alimentação o numerador, nesse caso o SO2, está em excesso. Ele é o reagente em excesso, certo? Então, são as 3 possibilidades. Razão estequiométrica igual a razão de alimentação, não tem excesso. Razão estequiométrica maior do que a razão de alimentação, a sua referência, que é quem você colocou em cima, é o limitante. Se a razão estequiométrica é menor do que a razão de alimentação, ele vai estar em excesso, certo? No próximo vídeo, na próxima videoaula, eu vou fazer um exemplo mais completo, porque aqui a gente já está trabalhando em mol. E se essas quantidades estiverem em massa? A chave aqui para a gente fazer esse trabalho é tudo em mol, né? Se a gente estiver trabalhando em quantidades em massa, o que vocês vão ter que fazer? Utilizar as massas molares de cada reagente, converter isso para mol, para você trabalhar dessa forma, certo? Porque a razão estequiométrica e a razão de alimentação a gente vai comparar em mols, que fica mais claro de ser trabalhado.
Então, notem que esse método a gente não está utilizando a regra de 3, né? A gente está comparando as razões, beleza? Gente, obrigado pela atenção e até a próxima aula com o exercício de exemplo sobre esse tópico, tá?